Pode ir. Pode falar. Ok. Boa tarde, amigos e amigas de Itapipoca e região. Estamos aqui com mais uma live educação, trazendo para os amigos de Itapipoca, para os colegas professores, professoras, para quem faz a educação do município de Itapipoca. Hoje, trazendo uma live muito especial. Há muito tempo, professor Andrade, que a gente já vem dialogando para a gente trazer esse tema, para a gente conversar aqui com os amigos da nossa querida Itapipoca e de região que, nesse momento, está nos assistindo. Então, hoje, nós estamos trazendo aqui o professor Elton Luz, da Escola Profissional Alan Pinho, de Pentecoste, do município de Pentecoste, trazendo o aluno Matheus Lessa, que foi aluno da Escola Alan Pinho, da Escola Profissional, hoje é estudante da UFC, da Engenharia da Computação. Estamos trazendo também, né, a professora Ana Farias, essa amiga que faz um trabalho belíssimo aqui na educação do município de Itapipoca, através da Escola Profissional Rita Aguiar, e trazendo o professor Manuel Andrade, esta celebridade aí da educação do nosso estado, que conquistou meu coração, viu, professor? Pela a forma do senhor trabalhar a educação, pelo cuidado que o senhor tem com a juventude, e conquistou realmente o meu coração. É um dos precursores aí da aprendizagem cooperativa, lá no município de Pentecoste, numa localidade pequena, simples, humilde, mas muito aconchegante, que é a comunidade de Cipó, do município de Pentecoste, o professor Manuel Andrade, que a gente tem esse prazer de estar recebendo aqui essas 4 pessoas que contribuem muito para a educação do município, do estado do Ceará. Então, eu vou deixar aqui para as apresentações de vocês do momento da fala, ok, pessoal? Gostaria também de agradecer aqui o nosso companheiro, o Gustavo, né, do canal GBTube, que geralmente às sextas-feiras nós estamos aqui trazendo informação, trazendo conhecimento sobre a educação, e hoje a gente traz esse tema, aprendizagem cooperativa e solidária, que é um projeto que surgiu, como falei anteriormente, no município de Pentecoste, e hoje tomando, né, os espaços nas escolas do estado do Ceará. Coloquei até aqui para o professor Manuel Andrade, né, no privado, que o PRECE, né, que o Programa Educacional Coração de Estudante, ele transformou-se numa alma muito forte e muito presente, né, na vida hoje da educação do Estado, que é a aprendizagem cooperativa que surgiu lá na comunidade de Cipó. Então, eu gostaria, né, de estar iniciando aqui a nossa conversa e pedindo a quem está nos assistindo agora através do canal GBTube que faça, né, o compartilhamento, compartilhe nas suas mídias, nas suas redes sociais, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoa possível, né, que quem sabe, né, professor Manuel Andrade, Ana Farias, Elton e Matheus, quem sabe a gente possa ter também um projeto desse aqui na nossa cidade, no nosso município, nas nossas escolas. Esse é um grande sonho, né, que a gente tem, e eu tenho certeza que a Ana Farias, enquanto educadora, professora, gestora que é de uma escola profissional, também tem esse sonho aqui na nossa região. Então, vamos conversar aqui um pouco com o professor Manuel Andrade, essa figura importante hoje aí na educação do nosso município, doutor, né, químico. Também essa minha formação é química, viu, professor? Não cheguei ainda no doutorado, na sua competência, né? Mas eu adoro, amo, né, a ciência, né, e principalmente a química. E tive o prazer, Itapipoca, de conhecer o professor Manuel Andrade
através do SEJA, né, do Centro de Educação de Jovem e Adulto, onde o professor Pedro Jaime, na época, era diretor daquela escola. E eu e minha esposa, a professora Socorrinha, que era, na época, professora de língua portuguesa, nós tivemos esse desafio muito grande de estar levando a educação de jovem e adulto lá para a comunidade de Cipó, né? Onde tudo começou, né, professor? Onde tudo começou. Então, eu gostaria que o professor Manuel falasse um pouco da aprendizagem cooperativa, onde realmente começou, com quem começou, como foi a ideia, professor, o porquê, né, que surgiu a ideia desse projeto na comunidade de Cipó, para que quem está agora nos assistindo tenha uma noção da origem desse lindo projeto hoje, que está também dentro da rede estadual das nossas escolas aqui no nosso estado do Ceará. Boa tarde, professor Manuel Andrade. É com você, professor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, professora Ana, Elton, Matheus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Graças a Deus. É uma coisa chata. Às vezes a gente está numa live e ficar com uma dificuldade de comunicação, né? Verdade. Eu quero dizer para você que é uma alegria grande, assim, a satisfação estar participando aí desse seu movimento pela educação. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de contar minhas histórias, né? Eu não sou muito assim de falar de muita teoria, não, mas de história eu gosto de contar, sabe? Eu acho que as minhas histórias, as histórias das pessoas com as quais eu convivo, elas constroem a nossa realidade. O Prece que você falou aí, que ele já mudou de nome várias vezes, né? Porque às vezes eu fico pensando assim, as pessoas dizem, o Prece, que significa a palavra Prece? Eu digo, hoje Prece é um movimento. Eu diria que é um movimento de estudantes cooperativos, solidários, e principalmente parceiro da escola. Mas o Prece já foi assim um projeto de extensão da UFC, depois ele virou um programa de extensão, depois ele criou um outro programa de graduação, o PASSE. Aí o Prece se transformou num outro programa, que era o programa que ia para as escolas públicas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você tem criatividade, não podia dar um nome a cada uma dessas ações, nome diferente de Prece, mas é porque, como era uma família, como é uma família de pessoas, as pessoas não querem mais largar o seu nome, né? Então, muda as ações, as pessoas, os autores, né, os construtores vão assumindo outras funções, mas querem manter o mesmo nome, né? E principalmente porque o Prece ele nasceu como um projeto bem simples na comunidade do Cipó, que você conhece muito bem, que foi lá várias vezes e quase perdeu a sua moto uma vez nessas idas, né? Verdade, professor. Mas assim, ele sempre, desde o início, ele teve seus princípios, que foram se estabelecendo, foram ganhando força, né? Inicialmente, o que nós queríamos, eu era um jovem professor, recém-ingresso na universidade como professor da UFC, e estava voltando para a minha comunidade para tentar, de alguma forma, ajudar a desenvolver a comunidade. E a minha história foi uma história de fazer as coisas junto com os outros. Eu nunca fui um herói, assim, só. Eu me sentia forte quando eu estava próximo das pessoas, junto com elas. Eu tive uma experiência muito legal de grupo de estudo na minha vida, que me fez entrar na universidade. E aí, por conta disso, eu entrei na universidade para fazer química em 1980. Depois eu terminei, fiz meu mestrado, fiz doutorado, mas todo o meu trabalho foi sempre ir junto com as pessoas, sabe? E aí, quando eu fui para a comunidade de Cipó, eu fui com o meu irmão, eu tinha uma moto e todo final de semana a gente ia para lá, a gente ia tentar ajudar a comunidade. E aí eu não vou contar toda a história, se vocês quiserem saber, depois você vai comprar o livro da história do Prece, que vai estar lá, certo? Mas assim, afinal, acabamos tendo que chamar jovens que estavam fora da escola, tinham abandonado a escola e queriam ir embora de lá para Fortaleza ou para outras cidades grandes. Eu desafiei esses jovens a montar um grupo de estudo numa casa de farinha abandonada e aquele negócio deu certo, né? Deu certo mesmo. Eles foram entrando na universidade, primeiro foram sendo certificados, né? Conseguindo a certificação. Você lembra muito bem dessa parte, que você foi lá
participar disso mais ou menos em 2000, por aí, 2000 nós fomos lá, 2001 por aí. Aí o Sérgio foi um grande parceiro nosso, e uma grande ajuda, levando as provas do supletivo naquela época, ele chamava para os meninos, e aquela coisa pegou, sabe? Pegou de um jeito assim que, pense naquela planta que pega, né? Levou um tempinho, foi igual um bambu, né? As raízes foram demorando, ali por embaixo a planta não crescia muito, mas quando começou a pegar, pegou mesmo, se transformou num grande movimento. Eu considero um movimento muito importante no Ceará hoje, um movimento que impactou não só a educação, né, educação básica, mas também a educação superior, porque nós chegamos a ter mais de 300 bolsistas na UFC. E mais de 100 destes iam para as escolas públicas, levando o quê? Levando os princípios e as estratégias desse movimento, que começou lá com um projeto educacional Coração de Estudante, e acabou terminando, não a história do movimento, mas a história do programa, como programa de estímulo à cooperação na escola. A gente aprendeu a como cooperar e, principalmente, levar o espírito de solidariedade para dentro da sala de aula, para que ele pudesse ser utilizado como estratégia para gerar desenvolvimento acadêmico com equidade. É uma história longa e comprida que eu vou deixar vocês perguntarem para poder facilitar um pouco mais, porque se eu for contar tudo, eu vou tomar o tempo todo da live só eu falando, né? Mas hoje nós criamos toda essa experiência de 25 anos do PRES, as vivências, principalmente de estudantes, que depois se transformaram em professores, que depois foram ser facilitadores, que depois fomos para dentro de uma escola, que é a escola Alampinho Tabosa em Pentecoste, todas essas vivências com formação de professores no Estado, acho que quase 2.000 professores participaram de formações com a gente. Nós construímos, assim, na nossa visão, um modelo de educação de escola, que nós chamamos de escola de aprendizagem cooperativa e solidária. Ela é uma mistura de experiências, né, de conhecimentos, de teorias dos irmãos Johnson, desenvolvido pelos irmãos Johnson na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e de outras pessoas também, outros educadores famosos, mas que traz no seu bojo a experiência marcante, impactante, do PRES, dos estudantes do PRES. Aqueles jovens que estavam fora da escola, que voltaram a estudar e que conseguiram entrar numa das universidades mais difíceis do norte e nordeste do país. Essa experiência levou, então, a propor para o Estado um modelo de escola. E a escola de Pentecoste, Alampinho Tabosa, ela é a escola onde, assim, recebeu, estabeleceu todo o DNA do PRES, os princípios e as estratégias do PRES, e que os estudantes, atuais estudantes, ex-estudantes e professores nos ajudam, não só com depoimentos, mas indo também falar ou ajuda nas próprias construções de oficinas a multiplicar essa ideia. Professor. Então, era isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. O professor colocou a questão das escolas do Estado, mas eu queria que o professor colocasse aqui onde foi que entrou, qual foi o momento, né? Qual foi o link, o que aconteceu para que a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, né, do Estado, pudesse perceber, né, pudesse visualizar esse programa, esse projeto, essa prática, né? O que aconteceu realmente, como é que ela foi apresentada, como é que foram buscar o professor Manuel Andrade, em que situação hoje, né, por qual motivo hoje esse programa de cooperação solidária, ela se encontra hoje dentro das escolas do Estado. Como foi que aconteceu, professor? Conte aí para a gente. Isso foi assim, ó. Eu tinha ido para os Estados Unidos fazer um estágio lá de pós-doutoramento e voltei, porque eu dividi sempre meu tempo com o PRES e com as minhas pesquisas em química de plantas, né? Mas aí quando eu voltei, eu pensei, agora o PRES está caminhando, eu vou trabalhar só com plantas. Mas ao chegar, o pró-reitor de graduação me chamou, disse, olha, queríamos muito que você criasse um programa na universidade para estudante de graduação e trouxesse esses princípios aí para dentro da universidade. De um jeito mais formal, porque o trabalho era feito com o estudante que estava fora da universidade. O menino entrava e voltava todos os finais de semana para ajudar os outros. Era um programa de extensão, e ele queria na graduação. Aí eu disse, tudo bem, aí eu juntei os meus estudantes do PRES e montamos um programa. Começamos logo com 90 bolsistas. Nesse momento, em 2009, nós fomos apresentar, nós tivemos um problema sério no município de Pentecoste, porque na época nós tínhamos a aprovação de uma emenda na Câmara dos Vereadores,
para transportar os estudantes, quase 100 estudantes, todo final de semana voltava para as comunidades rurais, para o município de Pentecoste. Era o estudante do Presc que estava voltando para ajudar o município. E aí a gente captava recurso fora para pagar ônibus, era uma confusão. E um dia a Câmara dos Vereadores votou uma emenda lá para que tivesse um recurso para levar os estudantes de volta, alugar um ônibus e tal. E a prefeitura fez isso, bancou esse negócio por um tempo, por um ano, mas houve um período de eleição. No período de eleição, nós nos organizamos para criar um movimento em defesa da escola pública do nosso município. Fomos a todos os candidatos a vereador, a prefeito, fizemos um programa de rádio, entrevistamos todos, era um movimento suprapartidário. Inclusive fizemos um debate, mas o prefeito, na época, não entendeu como sendo uma coisa boa para ele, achou que era uma ameaça para ele, sabe? E ele criou um conflito muito grande, cortou o nosso transporte todinho no ano de 2009. Isso foi em 2008. Em 2009 cortou esse transporte. E nós estávamos completamente sem condições. Nós voltávamos, não conseguia chegar nas comunidades, a gente não tinha mais recurso para fazer, nós não tínhamos um projeto que bancasse isso. Então era uma sangria nossa. E aí eu, desesperado, eu estava começando o projeto na universidade, com 105 bolsistas, por um lado estava com um potencial muito grande, mas pelo outro não conseguia fazer com que os nossos heróis, os estudantes que tinham entrado na universidade, estudantes de origem popular que tinham entrado na universidade, que estavam fazendo um trabalho tudo pelo seu município, pudessem voltar para as suas comunidades. Aí eu fui à Secretaria de Educação. Eu fui lá e pedi uma audiência com a professora Isolda para pedir apoio, ajuda. E ela foi, olhou e disse, olha, legal o trabalho de vocês. Aí estava junto também o secretário adjunto, que era o professor Maurício. Aí o Maurício olhou para mim e disse, rapaz, eu quero conhecer o trabalho de vocês. Eu vou lá na comunidade, eu vou passar um final de semana lá, vou levar um grupo de pessoas e vou dormir lá, eu quero conhecer as pessoas. Ele achava assim, que ele tinha que conhecer para saber se era verdade o que a gente estava dizendo. Aí eu, tudo bem, foram lá e foram nas EPCs, foram lá na Canafista, terra do Elton, falou com o pai do Elton, falou com as pessoas, os pais dos estudantes. Quando voltou, aí ele disse, olha, pode deixar que o transporte a gente banca. E ele mandou 2 micro-ônibus todo final de semana levar o pessoal. E aí, nessa hora, ele perguntaram assim, olha, você... Aí o Maurício, depois que viu isso, me chamou para falar para todos os coordenadores das creches sobre isso. Ficou encantado com o projeto, né? Aí depois me levou para falar para diretor de escola, para tudo que era canto. E aí, então, todo mundo começou a se apaixonar. E aí a professora Isolda perguntou como é que a gente faz para levar isso. Eu disse, preciso sistematizar, que a experiência do Prece é uma experiência. Lógico. Eu preciso de gente para me ajudar a sistematizar. E eles bancaram uma equipe de pessoas que eram do Prece, que já tinham se graduado. O Elton foi uma das pessoas que participou, para nós sistematizarmos a ideia do Prece e levar para os estudantes. Aí nós criamos a figura dos articuladores de célula de aprendizagem cooperativa do estado do Ceará, que aí você viu a live semana passada, nós tivemos a experiência lá da Jamile falando lá de Granja, e como foi exitoso esse projeto. Então foi assim que aconteceu. Ok, professor, um projeto belíssimo, né, que está aí dando resultados maravilhosos, não somente resultado de aprendizagem, resultado de colocar a nossa juventude nas universidades, mas resultado de formação cidadã, né, professor? Tem uma questão de humanização muito forte. Logo em seguida, né, a gente vai ter a fala também do aluno Matheus, que essa formação para a cidadania ela é importantíssima, sabe? Então, eu acho um projeto completíssimo, sabe, professor Andrade? Eu gostaria de passar agora para a nossa colega professora Ana Farias, para ter um bate-papo aí com o Elton, e depois a gente passa para conversar com o Matheus e retoma para o segundo momento. É com você, Ana Farias. Bem, boa tarde, né? É sempre um prazer poder conversar com o Elton. Hoje a gente já se encontrou, não foi, Elton? E também com o professor Manuel, que eu também sou muito admiradora do trabalho. Inclusive, a gente, nas nossas escolas profissionais, nós temos muito dessa educação, da educação por cooperatividade, né? Por cooperação, fazendo com que todos ajudem. E aqueles que já saíram retornem para a comunidade. É muito boa. Né? E ano passado, nós, em uma das nossas visitas, nós fomos até o sítio onde começou tudo e é onde ainda acontecem as aulas. E aquilo me deixou muito, muito encantada.
E aí eu queria que o Elton aqui, pedir ao Elton, meu amigo Elton, diretor da escola profissional lá em Pentecoste, e ele falasse para a gente como é a experiência da educação por cooperação lá na escola dele, no Alampinho, né? Então, vamos lá, Elton. Ok. Boa tarde, quase boa noite, né, Aninha? A Aninha, que é, além de uma colega diretora, ela é uma referência para todos nós aqui da regional, né? A desbravadora aí das escolas profissionais no estado do Ceará, além de ser a primeira escola profissional aqui da região de Itapipoca, é uma das, a Rita Aguiar, cuja diretora é a Aninha, foi uma das primeiras escolas profissionais do nosso estado, né? Então, é uma referência não só para nós aqui da região de Itapipoca, mas para todo o estado do Ceará. Então, é um prazer muito grande conversar com você, Aninha, do comitê de diretor. Ao nosso amigo Pedro, professor Pedro, né? Vereador agora, mas a gente já tem o hábito de há muitos anos chamá-lo de professor Pedro, que é também uma grande referência para nós, me sinto muito bem com o professor Pedro Neto, viu, Elton? É um orgulho. Professor Pedro sempre muito presente também, desde que iniciei o trabalho como diretor aqui da Escola Profissional de Pentecoste, tive sempre o Pedro como uma referência e sempre nos encontramos nas reuniões da regional, e é um prazer muito grande estar aqui nessa conversa com vocês e muito grato pelo convite. Boa tarde também aqui para o Matheus, né, que é meu conterrâneo, né, lá de Apuiaré, só que eu sou da Canafístula, o Matheus é da sede do município, e nós, além de sermos conterrâneos, nos encontramos aqui na escola profissional quando o Matheus veio fazer o ensino médio, né, e aí ele vai daqui a pouco falar um pouco da trajetória dele, que nos dá muito mais do que a alegria, um orgulho muito grande e a gratidão por ter te dado sorte de ter um cara tão responsável e tão dedicado aos estudos e que se tornou uma referência ainda maior do que já era quando entrou no ensino médio, porque sempre foi um estudante muito dedicado, né? Desde sempre já chegou à escola como uma referência de estudante lá do município de Apuiarés. E o professor Andrade, mais uma vez, reencontrá-lo, né? Nós que estivemos juntos aí na live da semana passada, falando sobre a Escola Profissional de Pentecoste, que já estamos juntos aí no Prece desde 2001, né? Então, fazendo 19 anos que a gente começou a ter essa convivência tão próxima. E aí, para falar da Escola Profissional de Pentecoste e falar da aprendizagem cooperativa na escola, eu preciso falar sobre o Prece também, não vou contar a história, obviamente, falar um pouco da minha passagem, né? Eu, concluindo o ensino médio, estudei na Escola Tabelião aqui de Pentecoste e o terceiro ano na Escola São Sebastião em Apuiarés, passei a fazer parte do Prece. E como centenas de outros jovens aqui da nossa região, muitos deles da zona rural como eu, tivemos a oportunidade de ir para a universidade porque a experiência do Prece nos permitiu... A experiência do Prece nos permitiu saber que a universidade existia e o exemplo dos que vieram antes de nós, né, desde 94, nos deram motivação para seguir. Então, eu estou no Prece desde então, e quando a Escola de Pentecoste foi inaugurada, o nosso desafio era exatamente levar esse DNA, essas estratégias de cooperação, de solidariedade, né, de apoio mútuo, de compartilhamento de histórias de vida para dentro de uma escola pública do Ceará. E nós fizemos isso como uma grande equipe, como um grande time, como sempre foram todas as iniciativas do Prece, né? Um grupo de precistas se reuniu sob a coordenação do professor Andrade para encarar esse desafio. E a gente teve na missão, né, assim, o desejo de levar as experiências que a gente tinha no Prece, fundamentados nas estratégias de cooperação
baseado na teoria da aprendizagem cooperativa, que é uma metodologia ativa muito conhecida no mundo, e nós o fizemos. Então, nesses 9 anos, acabamos de completar 9 anos de existência, que é a Escola Profissional de Pentecoste, a gente tem trilhado esse caminho, tentando ser, né, uma escola melhor a cada dia para oferecer uma educação que permita uma formação integral dos nossos estudantes, trilhando um caminho para ser uma escola emocional que utiliza a aprendizagem cooperativa como estratégia de promoção da interação entre os estudantes para gerar clima emocional e favorecer a aprendizagem. Acima de tudo, promover uma educação que crie oportunidades para o desenvolvimento, para a formação integral dos estudantes, para o desenvolvimento de competências importantes para que eles tenham sucesso na vida e para que, assim como a escola, tenham a consciência e a responsabilidade de transformar o mundo num lugar melhor para todos nós. Então, a aprendizagem cooperativa tem sido a ferramenta que nós estamos utilizando e aperfeiçoando a cada ano. Então, a nossa escola, hoje, assim como um reconhecimento a essa jornada, né, ela faz parte, desde 2015, do movimento de inovação das escolas do Brasil, que é um movimento, tem um site, inclusive, que tem o perfil das escolas lá, Movimento de Inovação na Educação. A gente também está na rede de escolas transformadoras do Brasil. A rede de escolas transformadoras é uma iniciativa global da Ashoka, que busca identificar e conectar iniciativas de educação inovadora e que tem impacto nas suas comunidades, conectá-las para que elas possam agir como rede e se fortalecer fazendo parte dessa rede, né? E a condição para participar é exatamente reconhecer escolas em que as estratégias utilizadas pela escola para gerar aprendizagem promovem o desenvolvimento de competências transformadoras, como a empatia, o trabalho em equipe, o protagonismo e a responsabilidade. Então, a gente, por último, também só para encerrar essa primeira fala, a gente está começando uma grande jornada oficialmente desde esse ano, mas começou um pouquinho lá no final de 2019, fazer parte de um grande projeto que é liderado mundialmente pela Fundação HCAM, que busca coordenar uma pesquisa-ação longitudinal de 10 anos para identificar escolas públicas de impacto social e que utilizam estratégias inovadoras para propor, ao final desta pesquisa de 10 anos, o programa chama Escolas 2030, um modelo de escola de impacto social que tem uma ligação muito forte com as comunidades e que utilize a força exatamente do trabalho em equipe para promover mudanças sociais significativas. Aqui na Alampinho, as estratégias que nós utilizamos têm um foco muito forte no desenvolvimento integral a partir da utilização da aprendizagem cooperativa, né, de estratégias como o compartilhamento de história de vida que nós trouxemos do Prece, né, da formação de lideranças, porque nós entendemos que ser uma escola transformadora é uma consequência de promover uma formação de agente de transformação de suas realidades, agente de transformação social. Então, a gente tem um foco, ou estratégias muito focadas na formação de lideranças cooperativas, solidárias e parceiros da escola, como o professor Andrade já citou. A gente tem, nas nossas aulas, né, um nível de interação altíssimo e de participação dos estudantes ainda mais. As nossas aulas, os estudantes atuam de forma ativa em células, né, compartilhando as dúvidas e os conhecimentos em mais de 70% do tempo da aula, a partir de uma estratégia que forma coordenadores de células, que são a primeira experiência de liderança que o estudante tem, né? Então, ele, ao chegar na escola, ele passa por uma formação intensiva de liderança e depois ele continua a cada aula experimentando e desenvolvendo essa liderança
em células que tem 3 estudantes e depois em grupos maiores e continua a partir do desenvolvimento de projetos em todas as áreas da escola, desde aulas, cuidado com o meio ambiente, formação em línguas estrangeiras ou em projetos ligados a gênero, no cuidado com o meio ambiente, compensação de CO2, enfim, uma gama de projetos que tem como elo o que os une essa formação de liderança e a atuação protagonista dos estudantes. E aí, essa é uma caminhada, né? Nós temos aprendido muito ao longo desses 9 anos e temos também criado muitas dúvidas ao longo desses 9 anos, mas sempre na certeza de que a gente está se esforçando a cada dia para fazer o melhor que nós podemos fazer e ser uma melhor escola para a nossa comunidade, para os nossos estudantes a cada dia. Bem, muito bom ouvir o Elton, e assim, a gente na escola profissional, né, nós na escola profissional, nós pegamos muita coisa da educação cooperativa. Uma das coisas que a gente utiliza muito é a questão das monitorias, né, Elton? Porque as monitorias, elas vêm da educação cooperativa. Tanto a monitoria com os próprios alunos, quanto a monitoria dos professores. Então, é uma coisa que que é muito utilizado dentro de todas as escolas hoje, não só as profissionais, mas dentro de todas as escolas, né? Nós mesmos temos, a cada disciplina, nós temos um monitor, e um monitor que fica encarregado de, inclusive, ver como é que está a aprendizagem dos alunos. Outra coisa que nós utilizamos também são os apadrinhamentos, né, que os apadrinhamentos também são muito utilizados na educação cooperativa, os apadrinhamentos e até mesmo os apadrinhamentos de aluno para outro aluno, o aluno com o outro aluno apadrinhando aquele aluno que tem mais dificuldade, e também o apadrinhamento dos professores para um grupo de alunos, que também já facilita muito essa busca do conhecimento. Temos muitas outras coisas também que chamam muita atenção. E uma das coisas que me chama mais atenção é a questão do retorno do ex-aluno à escola para que ele possa dar a sua contribuição. Isso também acontece muito na nossa escola. Agora, nesse momento de pandemia, eu vi aqui uma pergunta que um momento, deixa eu procurar aqui. Rodolfo Gonçalves? Do Rodolfo. E ele coloca que se não seria quem, né, a educação cooperativa, se não seria quem nesse momento de pandemia. Não, o contrário, ela ajuda demais mesmo, porque nós temos alunos que são monitores e que tiram dúvidas de outros alunos online. Professores da mesma forma, né? A gente precisou se reinventar muito nesse período. Nós precisamos nos reinventar muito e essa condição, ela facilitou essa educação também. Na verdade, nós só podemos ter a educação nesse momento porque nós temos muito a questão da cooperação dos outros. Eu acho que a educação agora o único problema é que nós não temos acesso a todos os alunos, mas ela chegou a um nível que nós temos acesso à maioria dos alunos, e a maioria dos alunos dão um feedback muito bom para a gente. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam e nos façam perguntas, porque nós estamos aqui dispostos Aninha, a contribuir bastante. Diga, Elton. Eu queria só comentar, você falou aí sobre o quanto nas escolas profissionais, essa coisa da liderança,
da monitoria, né, do apadrinhamento é uma coisa muito presente e importante, especialmente nesse momento, né? A rede de escolas públicas do estado de Ceará tem aumentado a cada ano o arsenal de estratégias que contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes, né? De uma forma muito especial as escolas profissionais, que tem, além dessas estratégias que a Aninha já citou, a gente tem, por exemplo, disciplinas que promovem o desenvolvimento de competências socioemocionais, né? Os estudantes no primeiro e no segundo ano têm a disciplina de projeto de vida, tem disciplinas como o mundo do trabalho, né? O próprio modelo de gestão das escolas profissionais tem como uma das premissas o protagonismo dos estudantes, né? A gente trabalha com um foco, como uma das premissas também, a pedagogia do exemplo. Essa formação integral também ajudada pelo fato da escola ser em turno integral, que obviamente é importante esclarecer que são coisas diferentes, né? O fato de ser educação em tempo integral não é sinônimo de educação de formação integral, mas nós entendemos que cria oportunidades para aumentar, para trilhar esse caminho da formação integral. E aí, comentando também sobre o fato da aprendizagem cooperativa ter um impacto nesse período, ou prejudicar nesse período, na verdade, nós entendemos que é um dos caminhos para se trabalhar nesse período, porque quando se trabalha com estratégias que desenvolvem ou que criam oportunidade para que os estudantes desenvolvam competências socioemocionais ou competências para a vida, como nós chamamos na rede estadual, né? Competências para aprender a trabalhar em equipe, competências como o protagonismo, a empatia. Essas competências ajudam para que os estudantes tenham mais autodeterminação, que é uma das premissas desse nosso trabalho no Prece. E a autodeterminação, na minha visão, é a condição, é a premissa fundamental para se ter sucesso nessas atividades domiciliares, que é a realidade das escolas públicas do Ceará hoje, tanto as escolas estaduais como as municipais. Nós estamos chegando ao final do primeiro semestre, em que nós passamos 3 meses em que os estudantes estavam desenvolvendo atividades domiciliares e nós tivemos um grupo de estudantes que não teve acesso a essas atividades porque não tinha conexão com a internet ou, antes disso, não tinha nenhum equipamento que se conectasse à internet, celular ou computador, e isso é um problema a ser trabalhado, mas a maioria dos estudantes tinha acesso e nós estávamos em contato com eles, e aqueles estudantes que desenvolveram mais a autodeterminação conseguiram aprender mais nesse período. E nós estamos caminhando agora para um segundo semestre. E segundo as diretrizes mais recentes da Secretaria da Educação, por um período de 1 ano, com um plano de estudo híbrido, em que os estudantes terão uma parte das aulas de forma presencial, e é a menor parte, e a maior parte do tempo de aula sendo à distância. Então, eu entendo que esse tempo que nós vamos ter na escola com os nossos estudantes, ele é insuficiente para dar aula de todas as disciplinas, haja vista que nós continuamos com todas as disciplinas que os estudantes tinham quando estavam 45 horas por semana dentro da sala de aula, como é o caso das escolas profissionais. Nós continuamos com a mesma quantidade de disciplinas. Em alguns casos, os estudantes têm mais de 20 disciplinas. E eles têm uma carga horária presencial que não chega a 1/3, que vai chegar, no primeiro momento, no máximo 25% do tempo. Então, o caminho, a estratégia mais eficaz, na minha visão, é trabalhar não a tentativa de dar aula, uma aula atrás da outra, diminuindo o tempo da aula para conseguir dar aula de todas as disciplinas, mas utilizar o tempo que nós vamos ter com os estudantes na escola de forma presencial para trabalhar estratégias que promovam o desenvolvimento da autodeterminação, da competência para trabalhar em equipe, mesmo à distância, e, obviamente, orientar de forma muito clara e assertiva
a melhor forma dos estudantes otimizarem o seu tempo à distância, usando a tecnologia ao seu favor, aqueles que têm acesso, mas também trabalhando sozinho por um período longo, aqueles que não têm acesso à internet ou a equipamentos, porque nós continuamos, assim como estavam nesses 3 meses, com a parte dos nossos estudantes sem ter acesso, e continuaremos provavelmente com esse grupo que não tem, né, condições, a maioria deles condições financeiras para ter acesso à internet e equipamentos. Ok, Ana? O seu áudio, Ana, está sem áudio. Pronto. Ok. Eu acredito muito nisso também, sabe? Eu penso assim, até a proposta do plano de retomada nos diz bem isso, né? Pronto, Pedro, com você, viu? Ok, a gente gostaria aí de abraçar, né, os nossos amigos que estão assistindo aqui a gente agora, né? O Rodolfo Gonçalves, que fez aqui um comentário, inclusive eu quero retomar esse comentário no outro momento, ok? Professor Dr. Furtado Tavares, mandando aí um abraço para o professor Manuel Andrade, a minha querida amiga Zenaide, também assistindo aqui o momento, o professor Edevaldo, o Frank Souza, o meu amigo Frank, o professor Diógenes Pontes, professor Francilindo Paulo, da Cred 2, viu, Elton? Também assistindo aqui esse momento, né? A Vília Biasi, isso. A Vília Biasi, mandando aí um abraço para a diretora Ana Maria, o amigo Josiano Mota, na Vila dos Pracianos, a professora Ana Paula Teixeira, da Faculdade de Educação de Itapipoca, o S também, faz parte do núcleo de estudo, já que eu falo do núcleo de estudo que nós construímos aqui no município de Itapipoca. A professora Eliane Araújo também, acompanhando essa live tão importante para nós. A professora Sandra Regina, da Escola Anastácio Alves Braga. E dizer que essa live é uma realização do Núcleo de Estudo SEI, que é um sistema educacional de Itapipoca, que nós criamos em fevereiro de 2019 para estudar a educação do município, e a gente quis colocar dentro desse grupo pesquisadores, né? Até porque nós estamos estudando, pesquisando a educação, então nós temos muitos pesquisadores dentro desse grupo, como a professora Ana Paula, que está aqui assistindo, o professor Furtado, o professor Petrônio, também na FACED, que está assistindo, a Ana Maria, a professora Ana Farias, que também faz parte desse grupo de estudo. Então, a gente agradece a todos que contribuem. O professor Rinaldo Mesquita, que é professor da UNITA, né, do curso de Direito, coordenador pedagógico também no curso de Direito. Então, a gente agradece a todos que estão nesse momento nos acompanhando. E eu quero passar aqui a bola agora para o nosso querido aluno Matheus Lessa. Matheus, cara, como é que é, Matheus? Como é que foram essas aulas, né? Pela aprendizagem cooperativa, qual foi o comportamento, né? A ação do professor, como era que o aluno trabalhava, como era que o professor trabalhava, como você se sentia dentro desse programa de cooperação, né? De cooperação, de aprendizagem cooperativa. O que te serviu, né? O que te serviu hoje para você ser tanto um aluno, né, da Universidade Federal, do curso de Engenharia de Computação, como eu assisti a sua live junto com outro colega seu que esteve presente, o professor Manuel e o Elton, e ele colocou a fala da importância também eu acho que foi você que colocou, a importância para você enquanto ser humano, né? Foi muito importante a colaboração, a cooperação, a solidariedade, sabe? Isso é muito importante. Então, conta um pouco, Matheus, como é que trabalha realmente isso na escola? Eu quero prática, Matheus. Eu quero os educadores que estão assistindo a gente agora, do município de Itapipoca, eu quero que você coloque práticas realmente de como é que se deu a aprendizagem cooperativa para você na escola profissional Alampinho. Com você, Matheus. Certo, então vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar dessa live. E eu contar um pouco a minha história para vocês entenderem a minha relação com a aprendizagem cooperativa.
A minha relação com a aprendizagem cooperativa começou em 2012, quando eu participei de um curso que a Lampinho Tabosa oferecia para alunos do 9º ano, que gostariam de conhecer um pouco melhor a metodologia da escola para poder futuramente ingressar na escola, entrar na escola. Então eu participei desse curso. Eu sou de Apuiarés, como o Elton falou, então eu ia para Pentecoste alguns dias na semana para participar desse curso. E eu comecei a ter um contato com a aprendizagem cooperativa. No começo, eu confesso que eu senti um pouco a resistência. Por quê? Porque a gente está acostumado com o método tradicional. E quando a gente bate com uma coisa diferente, às vezes a gente não aceita de cara. Mas eu achei muito legal a ideia, achei a estrutura da escola muito legal, todos os professores muito legais. Então, eu resolvi fazer o ensino médio na Lampinho Tabosa. E no ensino médio da Lampinho Tabosa, eu pude desenvolver várias habilidades, que eu vou falar depois. Desenvolver várias habilidades e também eu pude conseguir várias, vamos dizer assim, várias conquistas acadêmicas que eu sonhava bastante. Como, por exemplo, após 2 anos na Lampinho Tabosa, eu consegui ingressar na Universidade Federal do Ceará, no curso de Engenharia de Computação. Na época ainda era possível passar para a universidade sem concluir o ensino médio. Estando na universidade, eu continuei minha relação com a aprendizagem cooperativa, com aquela ideia de voltar para a escola. A gente tinha projetos, por exemplo, um dos nossos projetos era o Super Enem. Era um projeto que os estudantes da escola voltavam aos finais de semana e a gente dava cursos, a gente convidava professores, a gente dava cursos para os estudantes que queriam ingressar na universidade. A gente passou um bom tempo fazendo esse projeto. Eu trabalhei também desenvolvendo outros projetos da escola, como, por exemplo, Letras Solidárias, que é um projeto bem interessante, que eu pude participar como aluno e também como colaborador, estando na universidade. E após 2 anos na universidade, eu tive outra grande oportunidade, que foi de participar de um programa de duplo diploma, onde eu passei 2 anos estudando em universidade francesa, na Universidade da a Escola Central de Nantes, na França. E no ano passado eu retornei para a UFC para terminar minha graduação na UFC, e no final obter a dupla diplomação, brasileira e francesa. E durante todo esse percurso acadêmico, eu não tenho dúvidas, eu não tenho medo de dizer que a aprendizagem cooperativa me ajudou a alcançar todos os objetivos. Não só objetivos acadêmicos, que é mais fácil de enumerar aqui, mas também objetivos pessoais, tornar uma pessoa melhor. Mas como você falou, uma coisa mais prática, como é que funciona a aprendizagem cooperativa? Como é que realmente isso aconteceu dentro da sala de aula? É o seguinte, eu tenho 2 coisas que eu gosto bastante da aprendizagem cooperativa. E eu posso até fazer, na primeira delas, eu gostaria de fazer uma analogia, porque o que acontece? A gente pode imaginar que o conhecimento é como se fosse uma estrada que tem que ser percorrida. A gente vai percorrendo a estrada e a gente vai aprendendo conforme a gente vai percorrendo. No método tradicional, o que costuma acontecer? Isso, no meu ponto de vista, é o ponto de vista do aluno que viveu essas experiências. Na minha opinião, o que eu acho que acontece é como se o professor, no início da aula tradicional, ele entra dentro do ônibus como motorista, coloca todos os alunos dentro e vai percorrendo essa estrada do conhecimento na velocidade que ele acha que é aquela velocidade ideal. E ele vai percorrendo ali, vai passando por dentro dos buracos, às vezes não explica um buraco ali que é interessante, às vezes uma curva não está bem sinalizada e ele não alerta os estudantes. E o estudante, na hora que ele está vendo a paisagem aqui, está começando a entender alguma coisa, o professor já está lá na frente explicando outra. Então o que o estudante vai fazendo no método tradicional é pegando vários pedaços e vai memorizando. Então, muitas vezes aconteceu comigo que a aula, na verdade, era memorizar várias coisas, era decorar vários pedaços de coisas que nada fazia sentido. Na hora que eu tentava juntar, as coisas não davam certo. Então, o que foi acontecendo na Lampinho, quando eu cheguei lá? O professor, no início da aula, o que ele faz? Ele mostra o caminho. Gente, esse é o caminho. Vocês vão percorrer, mas tenham cuidado, porque ali tem uma curva que é perigosa. É melhor vocês terem cuidado. Tem uns buracos que não são legais. Se vocês forem muito rápido em tal lugar, não vai dar certo, vocês não vão entender. Então, o professor ele só orienta. E o estudante que vai percorrer essa estrada. Isso é uma coisa que me ajudou bastante na aprendizagem com a aprendizagem cooperativa. Por quê? Porque agora eu puxei a responsabilidade para mim. Eu desenvolvi a autonomia para estudar, para desenvolver meus estudos. Então, com isso, o professor no início, como o Elton falou, 70% da aula em aprendizagem cooperativa são os estudantes em grupo. 30% é o professor fazendo uma exposição inicial e dando os conselhos para os estudantes conseguirem percorrer esse caminho que eu estou falando para vocês. Então isso é interessante, porque a partir do momento que tu percorre o caminho, aquela informação não vai fazer mais sentido. As coisas vão começar a se encaixar melhor, a educação vai realmente acontecer.
e não um conjunto de coisas que tu vai decorando, e no final tu não consegue mais fazer a relação e acaba esquecendo. Outra coisa interessante da aprendizagem cooperativa é que quando tu vai percorrer essa estrada, na velocidade que tu acha que é necessário, fazendo as pausas que tu espera, que tu gosta de fazer, tu não vai percorrer essa estrada sozinho. Na aprendizagem cooperativa, a gente percorre essa estrada em grupo. Ou seja, tu vai caminhando naquela estrada do conhecimento, sempre com alguém do lado. A velocidade que vocês acham que é mais adequada, tirando as dúvidas. E o professor vai passando de vez em quando. O professor passa nossa cadeira, você está entendendo? Está dando certo? Então, a gente acaba tirando um pouco a responsabilidade do professor e colocando o professor num lugar mais confortável e mais, vamos dizer assim, mais eficaz. Porque ele vai realmente trabalhar nas dificuldades dos alunos. E não vai começar a imaginar qual é a dificuldade e vai tentar expor isso numa aula. Ele vai realmente trabalhar de forma pontual. Essa é a primeira coisa da aprendizagem cooperativa, que eu acho muito interessante. Essa parte de dar a responsabilidade do aprendizado ao aluno, o protagonismo, a liderança, a autonomia para o estudante. Porque a partir disso, a partir do momento que o estudante percebe isso, ele vai começar a se tornar independente. E, por exemplo, em tempos de pandemia, o estudante não vai ser tão dependente assim do professor, não vai ser tão dependente da sala de aula. Ele vai conseguir por si só buscar o conhecimento dele, percorrer a estrada, procurar colegas por meio do WhatsApp, do Facebook, entrar em contato com as pessoas para conseguir desenvolver esse conhecimento. Ele não é tão dependente do professor como no método tradicional. O professor agora é um parceiro dele que vai ajudar ele em momentos precisos, de forma bem precisa e eficaz. E o segundo ponto importante que eu gosto da aprendizagem cooperativa e que me ajudou bastante é com relação à parte emocional, à parte de lidar com o outro. Por quê? Na Lampinho, como é que funcionava? A gente era dividido em grupos de 3, ou seja, 45 estudantes na sala, a gente divide em grupos de 3. Cada grupo desses tinha um coordenador de célula. Esse coordenador de célula é como se fosse o parceiro do professor. É o cara que vai liderar aquele grupinho de 3 e vai ter um contato direto com o professor. Isso já facilita um pouco o trabalho do professor, porque em vez de lidar com 45, ele está lidando apenas com 15, e esses 15 passam para os outros. Mas o legal de trabalhar em grupo é porque a gente acaba desenvolvendo habilidades que não seria possível no trabalho individual. Como, por exemplo, respeitar o outro, esperar a sua vez de falar, fazer um contrato de cooperação para o trabalho realmente funcionar, a questão da liderança, da divisão dos papéis, da empatia, de saber criticar as ideias e não as pessoas. Ou seja, são um conjunto de ferramentas que a gente vai aprendendo durante a aula, no dia a dia, ou seja, dia após dia a gente vai vivenciando isso. Não é uma coisa teórica que a gente vai aprender a teoria e vai, talvez um dia a gente coloque em prática. Não é realmente na prática. A gente aprende na prática, é no conflito ali, é realmente na dificuldade, tendo que entregar metas coletivas ao final de cada aula. O professor vai dizer, gente, a gente tem um objetivo. O objetivo é que cada grupo entregue essa meta. Então, o grupo de 3, aquele cara que é coordenador de célula, ele vai assumir a responsabilidade pelo grupo. Ele vai desenvolver a liderança dele. Dizendo, olha, gente, a gente tem uma meta, a gente tem que dividir nossas tarefas. A gente tem que fazer um processamento no final para ver se tudo deu certo, o que é que a gente pode melhorar. Ou seja, isso é realmente interessante. Por quê? Porque no método tradicional, que eu vivenciei até o ensino fundamental, o que acontecia? A gente sempre focava, principalmente no material, no conteúdo, né? Matemática, história, física, química, essas coisas. É bem legal isso, só que o problema é que isso daqui, que eu costumo falar, é que a gente só vai usar essas informações em momentos muito pontuais da nossa vida. Por exemplo, aprender a fórmula de Bhaskara na matemática. Dependendo da tua área de atuação na vida, tu nunca vai usar isso. Não é uma coisa que vai ser tão útil, tu vai usar isso no momento da prova. Mas na hora que tu aprende a se relacionar com o outro, a ter empatia, a respeitar o próximo, a conviver em sociedade, isso é uma coisa que tu vai levar para a vida toda. E diariamente tu vai estar precisando disso. A gente está convivendo diariamente com pessoas. A gente vive em sociedade. Então, além de se preparar para uma prova de forma pontual, que é o que a Lampinho permite também, além disso, a gente consegue, por meio da aprendizagem cooperativa, desenvolver habilidades que a gente vai usar no dia a dia. E eu fui percebendo a importância dessas habilidades com o passar do tempo. Eu vou até falar sincero para vocês, às vezes o estudante ele não percebe de cara que aquilo é essencial. Por exemplo, muitas vezes lá na escola eu não percebia que aquilo era realmente importante para mim. Mas depois que eu cheguei na Universidade Federal, na UFC, eu tinha que trabalhar em grupo, eu tinha que me relacionar com as pessoas, eu tinha que conseguir contornar vários problemas, e eu comecei a perceber que, nossa, tudo que eu aprendi na Lampinho está me ajudando a superar isso. A mesma coisa na França. Quando eu cheguei lá na França,
Era exatamente isso. Na França também na França, na verdade, já tem projetos que estimulam esse tipo de coisa. A aula na França é dividida em 3 etapas. São uma aula expositória, uma aula de laboratório e uma aula de trabalhos em grupo. Ou seja, boa parte das atividades na França, na escola que eu estudei lá na França, ela é voltada para o trabalho em grupo, onde o professor é exatamente isso, é só um orientador. Você entra na sala, o professor vai dizer o que tem que ser feito, vai dar algumas dicas, e os estudantes por si só juntam em grupos, dividem as tarefas e fazem um trabalho. O professor vai só orientar. Você chama o professor, você poderia me ajudar a tirar essa dúvida? Então é isso que é interessante. Essas duas coisas da aprendizagem cooperativa. Primeiro, o estudante ele é o responsável, ele pega a autonomia, a liderança pelo seu aprendizado, e isso descarrega o peso que tem em cima do professor e a responsabilidade, porque são 40 estudantes, não tem condição. E a outra coisa é essa parte social, solidária e cooperativa, que é realmente muito importante. E que a gente precisa atualmente. A gente percebe a sociedade atual e a gente percebe que isso a gente realmente está precisando. E não é trabalhado em muitas escolas do nosso estado e do nosso país. Então é isso, de forma resumida, essa é a minha experiência. A gente pode depois tirar algumas dúvidas, expor mais detalhes sobre algum assunto, mas de forma geral é isso. Ok, Matheus, eu estou aqui imaginando o tamanho do orgulho do professor Elton, viu, professor Elton? Porque a gente percebe que a Escola Lampinho não trabalhou somente a química, a física, sabe, a língua portuguesa, a matemática, mas ela construiu a formação de um grande homem, sabe? Isso eu percebi no comportamento e na fala do aluno Matheus na live passada do professor Andrade, que eu tive o prazer de assistir. E uma fala muito importante do Matheus, né? A questão de determinados conteúdos que não vão te ajudar na construção de você enquanto homem, enquanto pessoa, mas é o que permeia a aprendizagem cooperativa. Eu anotei aqui as palavras que você usou, Matheus: o respeito, a liderança, metas coletivas, sabe? Então, o que permeia, né, a alma da aprendizagem cooperativa te forma um homem preparado para todas as ações do dia a dia, no trabalho, na escola, nas relações. E é isso que a gente precisa formar também enquanto escola, sabe, professor Andrade? A nossa escola precisa formar isso. Um ponto importante é a autonomia. Aí eu quero retomar, professor Andrade, a fala, o comentário, né, depois eu vou ver aqui o nome, acho que é Rodolfo, né? Eu quero retomar aqui o comentário, exatamente dentro do que o aluno Matheus Lessa colocou. Se o aluno ele tem o espírito da aprendizagem cooperativa, esse momento de pandemia, a facilidade de se trabalhar, de se estudar, ela é muito maior, porque ele tem a autonomia. Ele não vai depender 100% dos professores. E a gente observa, diretora Ana Farias, e quem está nos assistindo, que a gente sente algumas falas de alunos que diz que eu não consegui fazer a atividade porque eu não tive o professor para estar me orientando. Aí, às vezes, o pai e a mãe reclamam: como é que o professor quer que o meu filho faça a atividade se ele não está aqui para orientar? Então, assim, falta estas ferramentas da autonomia, sabe? Que a gente precisa estar trabalhando também dentro das nossas escolas, para quando chegar uma situação dessa, o aluno ele possa estar buscando, ele possa estar procurando, ele pode saber que vizinho a ele tem um colega, que ele pode se ir lá conversar com um colega, se orientar, se juntar, fazer um grupo. Então, esse espírito está dentro, né, dentro da aprendizagem cooperativa, que foi muito bem colocado pelo aluno Matheus Lessa. É que eu quero trazer aqui agora. Valeu, Matheus, muito obrigado. Depois a gente retoma para um outro momento, ok? E eu quero retomar aqui para o professor Andrade, depois a Aninha vai ter retomar com o professor Elton. Aí eu quero trazer aqui, professor Andrade, exatamente essa fala do Rodolfo, né, quando ele coloca, né, você não acha, porque às vezes existem as críticas, né, eu estava
conversando, né, com a minha esposa sobre essa live, e ela colocou mais, Pedro, você acha legal colocar essa live sobre aprendizagem cooperativa? O momento hoje é sobre a questão da pandemia, é a crise da saúde, né, de ensino remoto. Excelente, a aprendizagem cooperativa é isso, né? É como estudar em casa, é levar a escola para dentro de casa. É isso a aprendizagem também cooperativa. Aí eu quero que o professor teça alguns comentários, o professor Manuel Andrade, sobre essa fala aqui do internauta. Você não acha que essa aprendizagem cooperativa e solidária está aquém dos tempos de pandemia? Faz um comentário um pouco sobre essa fala, professor Andrade. Pedro, é o seguinte, eu acho que é uma pena, mas é uma pena muito grande que a gente não tenha, que o nosso ensino, as nossas escolas, né, estejam muito atrasadas, porque se nós tivéssemos trabalhado muito mais, o Elton já falou isso, eu vou complementar, mas isso é um tema que a gente discute muito, né? Se a nossa escola tivesse trabalhado mais a autodeterminação dos estudantes, nós hoje estávamos muito bem, porque eu estou assim muito desafiado a falar sobre esse tema, sabe? Assim, agora nesse período da pandemia, queria ter mais tempo para a gente conversar sobre isso, porque eu tive uma experiência, claro que a minha experiência não é a experiência de todo mundo, eu sei disso, mas tive uma experiência assim de um estudante que não tive boas escolas, né, na minha vida. O que me salvou foi ter encontrado colegas que me motivaram. É óbvio, eu tive professores bons na minha vida, mas a lembrança que ficaram para mim foram meus próprios colegas, né? Foram eles que não sei, de um jeito ou de outro eu me ancorei neles, de uma forma cooperativa e solidária, muito mais solidária, tive essa experiência. Então a minha história de vida na educação foi essa, sabe, assim, de buscar a minha autodeterminação. Se você olhar o meu histórico escolar, não é o histórico escolar do Matheus, por exemplo. O Matheus é um estudante brilhante. Ele é um estudante, eu diria assim, que é um exemplo para todos nós, mas é um estudante brilhante. A minha não, eu sou um estudante medíocre. Eu fui um estudante medíocre, olhando do ponto de vista da escola, do sistema. As minhas notas não eram notas boas, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, nem no ensino superior. Nunca fui uma pessoa brilhante, do ponto de vista de notas. Mas tem uma coisa que me diferenciou dos meus colegas. Quando eu entrei na química, a maioria dos meus colegas estavam na minha frente. Eu entrei assim, sabe, na rabada, porque foi aquela medida de conhecimento, aquela prova. Quando eu entrei dentro, com a minha participação, com o meu envolvimento, eu consegui, vamos dizer assim, ser reconhecido dentro da universidade como um estudante que estava, vamos dizer assim, não pelas notas, mas o estudante que os professores conheciam no departamento de Química. Normalmente a gente olha muito para o estudante, assim, para a nota dele, né? A gente não olha pela participação dele, que nas nossas escolas nós tentamos olhar para o estudante de outros ângulos. Mas eu quero dizer para ti que o que fez com que o estudante medíocre como eu chegasse onde eu cheguei, eu não estou numa posição muito alta, mas assim, eu estou acima da média da maioria dos brasileiros, do ponto de vista de posição, vamos dizer assim, acadêmica, certo? O que fez isso? Foi uma coisa chamada autodeterminação. Eu estudava aquilo que eu queria estudar, e eu procurava descobrir o que aquilo me interessava, e eu corria atrás. Eu tive muito apoio dos meus colegas. Hoje eu luto muito para que a escola invista tempo, o seu tempo, o tempo que ele tem. Por exemplo, o estudante da escola profissional tem 9 horas dentro da escola. Eu luto muito para que essas 9 horas não sejam de aula. Eu fico muito feliz com essa coisa do novo ensino médio aí, que eu não entendo muito tudo, mas trouxe uma luz. Certo? A gente precisa
investir mais tempo em outras coisas, que não só aula. Porque a autodeterminação eu digo que é a pedra filosofal da educação. Então, a gente precisa ensinar os meninos a ter autodeterminação. E aí eu tenho todo um estudo sobre o que é autodeterminação, que tem a ver com a autonomia do estudante. O estudante tem que saber o que ele quer estudar. Então, assim, quando o estudante pergunta, professor, o que eu tenho para estudar? Então, ele não tem autonomia nenhuma. Se perguntar ao Matheus, ele vai dizer, não, eu sei exatamente o que eu tenho que estudar. E nunca perguntar ao professor o que ele tem que estudar. O sentimento de autoeficácia, que é a confiança que ele tem dele, que é capaz de aprender. Sabe? A responsabilidade individual. Essas coisas nós não nascemos com elas. Nós temos que aprender. E o meio influencia. Eu acho que nós temos que investir mais tempo para desenvolver a autodeterminação dos estudantes do que dar aula. Sabe? E, infelizmente, nós não temos essa formação na nossa universidade para ensinar os futuros professores a ensinar os estudantes a terem autodeterminação. Mas eu acho que isso é importante. Se nós, eu digo as palavras do Elton aí, se nós tivéssemos investido mais nisso, agora os estudantes estavam andando, voando em céu de brigadeiro. E nós também, professores. Sabe o que acontece? Nós estamos feitos loucos tentando fazer os estudantes se envolverem nas tarefas. Claro que os estudantes têm problema de internet. Claro que tem, mas o problema da internet é muito fácil de resolver. Muito fácil. Pode não ser resolvido em um mês, mas é muito fácil resolver o problema da internet. O que é difícil é fazer o estudante autodeterminar e estudar. E é difícil. Aí o que é que nós fazemos? Qual o grande problema que eu estou percebendo? O estudante está fazendo 12 disciplinas, sei lá, 12, não sei se são 10, não sei de cabeça aqui. Aí eles vão ter que estudar essa disciplina em casa. Ora, se o cara não estuda nem na escola, a escola ele assiste aula. É diferente de estudar. Na escola ele está assistindo aula. Senta numa cadeira e assiste o professor. E o professor passa a matéria e entende que fez a parte dele. Não, eu estou falando em linhas gerais. É claro que tem professores que não são assim. Claro que tem escolas que não são assim. É claro que não é para ser assim. Mas no fundo, você pega o estudante, eu não sei quantos por cento dos estudantes são assim, e vão para a escola e participam ali, mas eles não tiram muito proveito da escola. E aí eles são aprovados, porque aquelas aprovações são feitas e tal, perdoe-me ser tão crítico assim, mas eu sou estudante, eu fui estudante, eu tenho aqui lá os meus 9 anos, mais 3, 12, mais 4, 5, sei lá, quase 20 anos de escola, fui como estudante. Aí a gente vai lá, passa, vai e vem. Agora não, agora vai jogado para a escola, o estudante tem que pegar em casa e entregar as tarefas. Aí vamos fazer o quê? 3.000 tarefas para fazer. Aí, na nossa escola, a gente tenta trabalhar com tarefas individuais. O estudante tem que aprender a estudar. Ele tem que aprender. Nem todos os estudantes aprenderam. Nossa escola não está no céu. Ela não conseguiu fazer o dever de casa ainda completo. A gente sabe disso. Nós estamos perseguindo a ideia de desenvolver a autodeterminação deles. Aí eu quero dizer uma coisa, quando o Matheus fala assim, aprendizagem cooperativa, ele está traduzindo tudo com a expressão aprendizagem cooperativa, mas ele está esquecendo uma coisa, que a aprendizagem cooperativa é uma metodologia lá dos irmãos Johnson, mas a nossa escola, ela vai além da aprendizagem cooperativa. Ela trabalha outras coisas. Por isso que ele falou assim, aqui a gente aprende uma série de outras coisas que ele falou lá, e a gente tem a história da autodeterminação. Claro que a aprendizagem cooperativa coopera com isso, mas nós temos como é que eu posso dizer, investimos muito pesado para desenvolver a autonomia do estudante, para desenvolver o sentimento de autoeficácia do estudante. Então, eu acho que a aprendizagem cooperativa e solidária, como nós estamos hoje tentando desenvolver nas escolas no estado do Ceará, se ela tivesse sido implantada de acordo com o investimento de energia pela gestão maior do Estado, pelas gestões das escolas e pelos professores e pelos estudantes, né? Agora nós não estamos passando por essa dor que nós estamos passando. Nós estaríamos muito bem. Então, eu acredito puramente que esse movimento de aprendizagem cooperativa e solidária é muito adequado para o que nós estamos vivendo aqui. Agora, precisamos aprender a fazer isso. Né? Do mesmo jeito que eu trabalho em grupo com colegas, eu posso trabalhar num grupo pela internet, pelo Google Meet. Se eu dividir os meus estudantes, minha sala de 45 estudantes, em 9 grupos de 5, e passar as tarefas individuais, eles podem trabalhar isso. Agora, não vão trabalhar com as 10 disciplinas, é impossível, não tem tempo. Uma coisa é você assistir aula, sentar numa cadeira e assistir 9 aulas.
por dia. Outra coisa é você desenvolver atividade para 9 disciplinas por dia. É diferente. Você tem que entender isso. Uma coisa é estudar, outra coisa é assistir aula. Então, nós temos que mudar a velocidade, temos que entender outra forma de aprender, temos que focar mais na aprendizagem e diminuir o foco no ensino. Foco na aprendizagem é pensar como o estudante aprende, quais condições que ele tem. De olhar para os estudantes que estão mais ficando para trás, tentar arranjar estratégia específica para eles, para que eles possam caminhar juntos. Então, para mim, eu te digo com toda tranquilidade, o Estado, o Brasil, o mundo deveria sentar agora e botar suas melhores cabeças para pensar como vamos utilizar esses meios virtuais e como vamos utilizar a aprendizagem cooperativa, como vamos utilizar a solidariedade e outras técnicas, outras pedagogias para fazer com que isso funcione à distância, mesmo que a pandemia se acabe. Mesmo se acabe, porque é importante para desenvolver a autonomia do estudante, a autonomia intelectual do estudante, para desenvolver o sentimento de autoeficácia do estudante, enfim, para ele, o estudante se sentir mais autodeterminado. É fácil? Não é. Não é fácil, é difícil, mas os resultados são fantásticos. Então, eu digo com toda tranquilidade, é preciso que a gente aproveite esse momento de disrupção na educação para entrar com essas novas formas de aprender com os outros e ensinar uns aos outros. Entendeu? Ok, professor. Então, dá vontade da gente conversar sobre essa educação cooperativa, né, professor? Mas a gente aproveitar aqui, antes de passar para a professora Ana Farias, para ter essa conversa agora com o professor Elton, mandar um abraço aqui novamente para a Sandra Regina, que pediu 2 vezes para falar o nome dela, viu, Aninha? Sandra Regina, o Giovanni Ramos, né? Boa tarde a todos, professor Pedro Neto, diretora Ana Maria, professor Elton, o ex-aluno Matheus Lessa. O Giovanni Ramos foi nosso coordenador. Inclusive, Elton, quando a Escola Profissional Rita Aguiar iniciou em 2008, eu estive lá com a Ana enquanto coordenador dessa escola, né, que foi um grande aprendizado trabalhar com essa grande pessoa e grande profissional, que é a professora Ana Farias. A Marilene Souza, né, boa tarde, extraordinária roda de conversa com a participação de lideranças educacionais, com importantes informações e esclarecimentos sobre a aprendizagem cooperativa. Francisco, o Furtado Tavares, colocando a questão dos ônibus, né, que inclusive eu já vi aqui, que o professor Elton deu um retorno, né, relacionado a isso. O professor Leonardo Barbosa, muito bem com o diálogo na educação, tudo dará certo. Lá da região serrana, da nossa querida Itapipoca, professor Manuel Andrade. Você precisa vir aqui para a gente conhecer essa... Quem sabe a gente veja isso, essa semente germinar de aprendizagem cooperativa no município de Itapipoca, e vocês possam estar aqui conhecendo o município de Itapipoca. Sandra Pinto, inclusive, Ana, os monitores ajudam aos alunos que têm dificuldades em acessar a internet, fornecendo atividades propostas. Francilino, novamente, parabéns pela temática. Márcia Souza, live muito boa. O Pedro de Souza Ramos é o coordenador aí da Ana Faria, da Escola Profissional, muito boa a discussão. Dorinha Oliveira, também professora da Profissional. Parabéns, professor Pedro Neto, pela roda de conversa, diálogo muito bom. A Márcia Souza, o Adelmar Braga Marinho, também da Escola Profissional. Boa noite, está muito rico. Clara Melo, Suênia Régia, né? Olivane Aragão, boa noite, Ana Farias. O professor Furtado, professor Manuel Andrade, primeiro parabenizar a sua iniciativa pela criação do Prece. Cheguei atrasado e talvez já tenha falado essa informação. O Prece começou com quantos alunos, né? O Prece começou com quantos alunos? Ana Paula Teixeira, a autonomia precisa ser construída a partir da educação infantil, mas infelizmente a educação brasileira ainda não tem essa característica da formação autônoma. Isso é visto ainda de forma muito pontual. É tanto, professora Ana Paula, que quando o aluno chega na universidade, ele já começa a falar que o professor não quer fazer muita coisa, né? Porque na universidade o aluno ele tem que ser o construtor do conhecimento, ele tem que ter autonomia. E interessante, professora Ana Paula, que isso seja trabalhado na educação infantil, né? No ensino fundamental, a questão da autonomia, para quando chegar na universidade não ter tantos problemas que alguns alunos passam.
Leandrão de Oliveira, muito bom o debate levantado hoje. Parabéns, amigos. Se os estudantes da educação básica fossem assim como o Matheus, chegariam na universidade mais preparados. Essa educação cooperativa está presente na pedagogia, em especial na FACED. Marli Rodrigues. Então, um forte abraço aí a todos que estão participando desta live. Compartilhem. Ana Farias, com você, Ana Farias. Pedro me deu a oportunidade de também agradecer a essas pessoas que estão fazendo parte da live, porque eu acho que não somos só nós 5 que estamos nessa live. Nós estamos aí com várias pessoas aí também. Então, eu queria agradecer. Ana Farias, só para colocar para vocês que estão aqui nessa live, aqui com a gente, né, debatendo, e quem está nos assistindo, que já chegamos estamos a 3.500 visualizações, viu? Que maravilha! Então, assim, eu queria cumprimentar a Dorinha, a Marilene, ao Adelmar, a Dona Avília, que é a mãe da Kátia Biasi, que a Avília fez aniversário essa semana. Eu deixo aqui o meu grande abraço para ela. A Suênia, que é professora lá da escola, a Kátia, né, que é minha coordenadora, a Márcia, ao Pedro, meu coordenador também, a Olivânia, e quero cumprimentar o meu fã-clube. Meu fã-clube é minha família. Minha irmã Jaqueline, que está assistindo a live, meu irmão Anastácio, minha irmã Otília, a Cláudia, minha irmã. A Cláudia já deixou a mensagem aqui, viu, a Cláudia? Pois é, eu estou aqui mandando aqui um abraço para eles todos. É meu fã-clube particular, Pedro. Tu tem também esse fã-clube particular? Pois é, socorri meus 2 filhos, rapaz. Todos nós temos, né? Então, assim, uma das coisas que eu nunca tive medo foi de correr atrás de sonhos. Quando eu tenho um sonho, eu geralmente corro atrás. E foi assim na escola profissional. Nós fomos a 5ª escola profissional inaugurada do estado do Ceará, a primeira da nossa regional. Nós estamos há 12 anos aí à frente de uma escola que, graças a Deus, tem dado frutos maravilhosos. Agora saiu nosso índice do IDEB, que foi para 6,3. E foi uma grande conquista e vem sendo uma grande conquista, né? Mesmo com muitos obstáculos, a gente vem conseguindo fazer muita coisa. E ouvindo aí o Matheus, eu me lembrei de vários alunos meus. E realmente, Pedro, você tem toda a razão. O coração da gente se enche de orgulho, de muito orgulho mesmo. Eu estou com um aluno agora fazendo mestrado na França também, um ex-aluno da escola profissional. E essas coisas, quando eles levam isso para fora, é maravilhoso. E esse aluno, ele fez uma pós-graduação também, através da Bolsa Sanduíche, nos Estados Unidos, e ele levou a blusa da farda daqui. E junto com a blusa ele tirou uma foto com a outra blusa da universidade e o crachá. Que lindo, viu? Ele me mandou essa foto, Pedro. E ele disse a seguinte coisa. Tu lembra dessa história? Conta aí. E ele me mandou a foto e eu disse assim, meu filho, tu levou essa blusa para os Estados Unidos? Aí ele pegou e disse assim, como é que eu vou andar sem a minha segunda pele? Então essas coisas realmente, elas enchem a gente de orgulho. Eu mando um abraço grande para ele agora, que é o Luiz Gustavo. Para mim, o Luiz Gustavo é uma grande referência. E quando o Matheus estava falando aí... Excelente, rapaz. Excelente. Estava me lembrando muito do Luiz Gustavo e de outros tantos que estão aí também nessa jornada. Muitos outros estão fazendo mestrado, doutorado, e isso deixa a gente muito feliz mesmo. Eu acho que o Elton, aí só o coração dele só me saiu do peito, porque, enfim, só se fosse pela boca, né, Elton? Aí não dava. Mas o professor Manuel também. O sorriso dele não nega o quanto é maravilhoso para a gente que é gestor
num local, num país que muitas vezes os professores não são reconhecidos pela sua capacidade. Os gestores também não são reconhecidos pela sua capacidade, pela força. E aí, com isso, Pedro, eu quero agradecer aqui aos meus coordenadores de crédito, ao professor Pedro Henrique, que confiou muito no meu trabalho, a professora Otília, que é um amor de pessoa, que é educação, esse tipo de educação por cooperação, por cooperatividade, é a cara dela. Verdade. Tive o prazer, Ana, de trabalhar com os dois também, professor Otília, professor Pedro Henrique, formidável, de um acompanhamento ímpar. Isso. E quero agradecer também ao professor Lucas, que é o atual gestor da nossa crédito, e que também nos dá essa credibilidade para que a gente trabalhe da melhor forma possível. Né? Então, essas pessoas, elas nos ensinam sempre alguma coisa, nos deixam sempre alguma coisa. Eu costumo dizer que a gente aprende todos os dias. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E eu me recordo, quando você era coordenador da da nossa escola, Pedro, que você criou alguns projetos lá para facilitar a leitura dos meninos no Centro de Multimeios, projetos que você também levou para o Anastácio Braga, né, e que fazem uma grande diferença. Projetos que você às vezes nem percebia, mas que eram projetos que a gente vê muita cooperação, porque a gente tem muita cooperação daquelas pessoas que trabalham e daquelas pessoas que retornam com a gente em alguns momentos, ex-professores, ex-alunos. E eu queria saber do meu amigo Elton, como é que ele se sente vendo um ex-aluno, né, que ele passou ali pelas mãos dele na escola, falando tão brilhantemente da escola e de todo o aprendizado que ele teve aí no decorrer da vida, né? Porque ele não parou ainda, ele continua no decorrer da vida. Aninha, você citou as palavras perfeitas para expressar, né? Assim, é muita gratidão, na verdade é uma alegria, um sentimento de realização também por ter tido não o estudantes como o Matheus ter passado pelas nossas mãos. Eu acho que é o contrário, né? Nós que tivemos a sorte de passar pela vida dele, mesmo que por um período tão curto, né? E nós vermos o exemplo aqui do Matheus como um estudante que, além de uma competência cognitiva, uma competência técnica em tudo que faz muito grande, porque ele já chegou na escola nesse nível, né? Eu vi o Matheus citando aí que escolheu fazer o ensino médio aqui conosco, e ele de fato escolheu. Eu me lembro dessa história, né? O pai dele conversando com a gente que Matheus já medalhista em Olimpíadas de Matemática e tinha a possibilidade de fazer o ensino médio em Fortaleza, em escolas grandes, e o Matheus escolheu fazer ensino médio em Pentecoste. Eu lembro que o pai dele me falava que ficou feliz porque o Matheus continuou em casa, né? Seu Ayrton já tinha a noção de que daqui a pouco o Matheus estaria longe, né? Porque ele como já foi agora nesses 2 anos na França, e não só na França, né? Visitou muitos outros países, mas naquela época o Matheus escolheu ficar aqui. E aí a nossa alegria maior é de ver que, além dessa competência técnica, ele desenvolveu nesse trabalho em equipe, nesse trabalho de desenvolvimento de competências socioemocionais, uma competência ou um conjunto de competências muito grandes, aliada a uma responsabilidade de retornar e de contribuir com os colegas. O Matheus citou um projeto que ele fez parte. Ao entrar na universidade, eles formaram uma grande equipe de universitários saídos da escola e retornavam, usavam os finais de semana deles, em vez de ficar em Fortaleza, em vez de ficar o final de semana inteiro em Apuiarés também com a família, passavam uma parte do final de semana aqui na escola, desenvolvendo projetos para contribuir com outros estudantes que também queriam entrar na universidade, tanto dando aulas, mas principalmente aulas de todas as disciplinas, com a competência muito grande que já tinham, né? Mas principalmente sendo um exemplo
né? Aulas de liderança, sendo um exemplo de estudantes, e esse exemplo deles é que fez com que muitos outros estudantes quisessem ou tivessem a oportunidade de sonhar também. A nossa escola iniciou os trabalhos de ensino médio em 2012, e nessas 6 turmas que se formaram, a gente já tem aí em torno de 700 estudantes que entraram na universidade. E aí a gente observa e fica muito feliz também com a quantidade de estudantes que retorna. E esse movimento do retorno é uma talvez, a principal marca do Prece. Né? O Prece que iniciou lá em 94 com 7 estudantes morando numa casa de fazer farinha abandonada e que está hoje contabiliza hoje, a gente pode dizer que milhares de estudantes na universidade, porque o primeiro estudante que entrou na universidade resolveu voltar e contar o seu exemplo e contar das suas experiências para os colegas, e eles também passaram a sonhar. E a nossa felicidade é de ver isso também acontecendo aqui na escola Lampinho Tabosa, né? Desses mais de 700 estudantes que entraram na universidade, muitos deles retornam, nos procuram, se oferecem para contribuir, vêm contar suas histórias de vida, né? E esse desenvolvimento de competências, que é tão, assim, é uma marca tão forte da nossa escola, e que agora, nesses tempos de pandemia, como o Andrade começou a falar, o professor Pedro chamou a atenção para esse ponto, né? É mais pertinente do que nunca. Uma das premissas que nós trabalhamos é a solidariedade, né? A solidariedade de ajudar os colegas a também aprender, mas não só, a solidariedade também ser exemplo, né? Nós professores, estudamos, né, que quando a gente vai avaliar o nível de aprendizagem, se você lê um conteúdo, você aprende um percentual dele. Se você faz exercício, você aprende um percentual maior, aí vai subindo na escala, até que quem aprende mais é quem ensina. Então, a solidariedade é importante para mim também, né? E isso serve para a educação, mas isso também serve para o mundo profissional. Né? Tem já uma série de pesquisas científicas, eu até peguei há pouco um livro que eu gosto muito, que o autor fala exatamente disso. O autor fala que nas relações profissionais, as pessoas que alcançam o topo do sucesso e conseguem permanecer são aquelas que têm uma postura, agem como doadoras nas relações profissionais. São aquelas pessoas que se dispõem a ajudar os outros sem esperar nada em troca. Elas criam uma rede de parceiros que os ajudam mutuamente. E assim como é na educação, porque é tudo a mesma coisa, né? Como diz uma colega nossa aqui da CRED, né, Aninha? A CISé, é tudo a mesma coisa, né? Então, a gente vê na educação, né? Quem mais aprende, no mundo do trabalho também já se entende isso. As pessoas que chegam ao topo do sucesso, isso comprovado cientificamente, são aquelas que são doadoras, são aquelas que são solidárias. E aí, em tempos de pandemia, isso é uma competência ou um princípio importante, né? Ser solidário, ajudar aos colegas e, no fim das contas, ser o mais ajudado nesse processo. Ok, o Gustavo já tocou aqui no relógio que 7 horas ele tem uma outra live que ele vai estar transmitindo, e eu gostaria, né, de mandar aqui um abraço também para o professor Gelson Viana, né, que está assistindo a gente nesse momento. Muito bom ouvir pessoas que se preocupam com a educação, parabéns pela iniciativa. A Sandra Regina, para mim, a frase dita por um dos participantes resume a live: a autonomia é a pedra filosofal da educação. O Anastácio, também mandando aqui, irmão da Aninha, né, o Anastácio Farias, mandando também aqui um abraço para a professora Ana, sua irmã. E eu gostaria de retomar aqui com o Matheus. E na sua fala, Matheus, a gente já vai partir aqui para as considerações finais, porque às 19 horas já tem uma live, outra live aqui que o canal GBTube vai estar transmitindo. Eu gostaria que o Matheus colocasse aqui, para quem está nos assistindo nesse momento, Matheus, como é que você
né, realmente está se sentindo hoje no retorno, né, Matheus? A premissa da cooperação é esse retorno para ajuda, né? Como é que o aluno Matheus, como é que o homem Matheus está se sentindo hoje após receber tanta contribuição de seus professores, de colegas dentro da escola Lampinho e outras escolas que o Matheus também passou? Qual é o sentimento do Matheus nesse retorno, Matheus? Retornar a Pentecoste, retornar à escola Lampinho, está aqui nesse momento na presença do maestro Andrade, que o Elton, a gente precisa pesquisar esse homem, viu? Vamos ter que fazer um livro aí em homenagem ao Manuel, né? Ao Manuel Andrade. Como é que você se sente, Matheus? Manuel Andrade, o Elton, né? Essas duas pessoas tão importantes na sua vida enquanto estudante hoje, enquanto pessoa. Como é que se sente o Matheus Lessa? Na verdade, eu acho que o sentimento que define é gratidão, né? Gratidão de participar de todo esse processo, de ter essa equipe como parceiro. Porque o que é interessante da Lampinho, da aprendizagem cooperativa em si, do movimento Press em si, é porque a gente cria relações muito fortes. Então o professor, deixa de ser o professor, ele é nosso parceiro. O diretor também é nosso parceiro, todo mundo se torna parceiro. Os colegas de sala, aqueles 45 que estão ali, 44 que estão ali com a gente, é a nossa família. A gente consegue ter uma relação muito forte. Até porque o trabalho em grupo permite isso, né? É uma convivência mais próxima. Então é bem interessante porque é realmente isso, é gratidão. É gratidão por todo o ensinamento, por todas as coisas. Porque sem dúvida, se não fosse a aprendizagem cooperativa, muito provavelmente eu não tinha chegado onde eu cheguei. Não só na parte acadêmica, mas também como pessoa, para perceber o que realmente é importante. Não é tão fácil perceber o que realmente importa pra gente. Tu consegue perceber o que realmente importa quando tu volta para a escola e ajuda um cara que estava com dificuldade, aquele cara consegue entrar na universidade. Isso mostra que realmente o que é importante pra gente, o que é gratificante, o que é que vale a pena. Então isso é interessante. E esse movimento de gratidão é muito forte. Não só por mim, mas de todas as pessoas que passam. A gente tem muitos grupos de estudantes que voltam para a escola, que a gente faz reuniões para desenvolver projetos, para fazer coisas assim, porque a gente realmente percebeu que é dando que se recebe. Essa é a frase, como o Elton falou, a partir do momento que tu ajuda e que tu ensina, muitas vezes tu ganha muito mais do que as pessoas que estão recebendo. E esse eu acho que é o sentimento. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui, agradecer ao Elton, agradecer, na verdade, a todos os professores da Lampinho, em nome do diretor Elton, agradecer a todos os participantes do Press, quando eu estive na universidade, lá na bolsa do Press, do Passe, do Leis Solidários, em nome do professor Andrade, que é realmente, como você falou, uma grande pessoa da educação aqui do estado do Ceará. Eu acho que muito provavelmente do Brasil, em breve. Vamos esperar que esse dia chegue. Uma grande referência, um dia que a aprendizagem cooperativa realmente seja uma referência. Não necessariamente a aprendizagem cooperativa, mas uma aprendizagem que proporcione uma coisa que proporcione uma melhor aprendizagem para os estudantes. Fazer realmente a diferença, porque a gente percebe que com o passar do tempo o método tradicional ele está ficando um pouco ultrapassado. Seria legal a gente ter alternativas, ter umas coisas diferentes. Eu acho que a aprendizagem cooperativa é o que eu conheço, na verdade, posso falar com mais propriedade, e eu acho que a aprendizagem cooperativa tem todo o potencial para isso. E como o Andrade falou, a aprendizagem cooperativa e solidária, né? Porque a gente deu a característica do Press um pouco para a aprendizagem cooperativa tradicional que a gente escuta falar. Então é isso. Meu sentimento é de gratidão, gostaria de agradecer a todos e realmente muito sucesso na nossa caminhada pela educação do nosso estado. É isso. Ok. Já nas considerações finais, Matheus? Isso. Ok. Então, assim, eu vou agora pedir também para que o Elton, né, o professor Elton, né, agradecer, viu, Elton, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de trazer a experiência da Escola Profissional Lampinho, de trazer a experiência também enquanto aluno, né, do Press, onde começou tudo. Eu tive conversando com o Luiz Carlos, que também teve essa experiência, que hoje está na CRED, né, teve a experiência do Press, e ele achou formidável esse momento de diálogo sobre essa aprendizagem cooperativa. Então, passo para você aí para as suas considerações finais, professor Elton. E professor Pedro, bem, as considerações finais são de agradecimento, né? Agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui.
A Aninha citou há pouco, né, os nossos coordenadores de CRED, e eles também foram pessoas muito importantes. A professora Otília era coordenadora quando a escola foi inaugurada, então foi um período muito turbulento para nós do Prece, né, estarmos chegando, assumindo uma missão como essa, e a liderança dela e o apoio, o acolhimento, né, tão gentil, abraçando sempre a gente. Verdade. Foi muito importante, nos deu muita força para não desistir naqueles momentos iniciais, né, porque realmente foi muito difícil e continua sendo, como é a educação para todos nós professores desse estado e do país, né, e principalmente recentemente. Então, nós aqui na Alan Pinto Tabosa sempre tivemos um apoio muito forte da nossa regional, né, depois com o professor Wesley, depois o professor Lucas, e todos os servidores da CRED que sempre nos acolheram e nos apoiaram muito. Esse grupo de meninos, né, naquela época, agora a gente não pode mais dizer que não tem, usar a desculpa da inexperiência, até um pouco, perdemos um pouco até o argumento da juventude, né? Já estamos aí há quase 10 anos, mas sempre fomos muito cuidados, né, por todos os servidores da CRED, e isso nos ajudou demais nessa caminhada. Queria só terminar dizendo, Pedro, que o movimento do Prece e esse cuidado mesmo que o professor Andrade sempre dispensou, né, e aí dispensou no sentido de investir a vida dele nessa causa, tem feito a diferença na vida de muitos jovens da nossa região e da região inteira, porque o exemplo da Escola Profissional de Pentecoste, né, que tem hoje em torno de 60% dos seus professores sendo do Prece, né, são jovens aqui da região que passaram pelo Prece, que foram para a universidade e que hoje estão investindo o conhecimento que adquiriram lá para desenvolver a região. Eu sou lá da Canafispa, que é uma comunidade rural, lá do Apuiarés, e conhecia o Prece desde criança, porque via outros meninos de lá, primeiro o Norberto, que é um dos 7, depois o Genival, e eles foram um exemplo para mim, para os meus 4 irmãos que também passaram pelo Prece. Eu tive a oportunidade de entrar na universidade e, embora tenha seguido na carreira acadêmica lá, tendo por um tempo só na carreira acadêmica e retornando todos os finais de semana, mas estava já caminhando para terminar um curso de doutorado lá no Departamento de Química, mas sempre estive ligado à educação básica pelo Prece, né, que é um movimento que, logo no início, a gente percebeu que a nossa missão era contribuir com a educação pública do nosso estado e que a gente teve essa oportunidade a partir do apoio da Secretaria Estadual, com tantos projetos e tantos grupos, né, que foram coordenados pelo Andrade, que criaram oportunidade para tanta gente, não só entrar na universidade, mas investir na educação do estado do Ceará. Então, eu agradeço, desejo uma boa noite a todos, agradeço demais a quem participou, já respondi alguns comentários, queria deixar um abraço também aí a algumas pessoas que eu vi, professor Giovanni, que já esteve aqui na Escola de Pentecoste, coordenando também um polo da UNITA aqui em Pentecoste, professor Furtado, lá da UES, que também é do Departamento de Química, né, fiz doutorado também na UFC, e a Marilene, né, que também era servidora da CRED quando nós chegamos. Enfim, um abraço a todo mundo que está acompanhando e desejo um bom final de semana a todos. Okay. E um abraço forte, professor Pedro Neto. Muito obrigado pelo convite. Tá ok, Well. Temos 10 minutos aí para as considerações finais, né, professora Ana? Grato pela participação, suas considerações finais, professora. Bem, Pedro, a palavra realmente é essa, é gratidão, né? Agradecer pelo momento, por ter tido a honra de conversar mais uma vez com o meu amigo Elton, de ter ouvido muito Matheus e o professor Andrade, né? Que é uma pessoa que é uma sumidade aí nessa área, que nos dá aula e nos deixa sempre muito empolgados com todas as coisas. Agradecer às pessoas que estão assistindo, que deram uma passadinha aqui, cumprimentaram a todos nós.
é muito importante falar sobre a educação, é sempre um desafio. E agradecer a você. E quero lembrar também do outro coordenador, que era o Wesley. Eu não tinha citado ele nos meus nomes, naquele jeito meio moleque, meio menino, mas sempre também do nosso lado. E agradecer a você, Pedro, pelo espaço, né? Agradecer porque eu também aprendo muito com você. Você é uma pessoa que é muito atuante aqui em Itapipoca, né? É nosso parceiro, nosso amigo, é amigo de longas datas. Pedro disse que vai trabalhar comigo 20 anos. Quero saber agora se ele me abandonou lá na escola, foi para ser diretor. Mas muito obrigada, Pedro, mais uma vez, né? E se Deus quiser, até a próxima. Ok, Aninha, mandar um abraço também para Michele Rose, viu, que também está nos assistindo. E a gente finaliza aqui com as considerações finais, né, do professor Manuel Andrade. Pedro, eu queria também assim, agradecer a você pelo convite, por me dar essa alegria de poder estar falando, né? Tá compartilhando aqui os meus sentimentos. Não é nem dando uma aula, não, é mais assim, compartilhando os sentimentos. Eu sinto que quando eu falo assim, eu me sinto melhor, eu coloco para fora os sentimentos, né? São sentimentos, são ideias que têm carregadas de sentimentos. E agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, as pessoas que citaram o meu nome aí, o Furtado, que foi colega lá da UFC, todas as pessoas, eu quero agradecer a vocês, mas eu queria fazer uma homenagem, se me permite, uma homenagem especial a uma pessoa que foi citada hoje aqui, não está aqui, possivelmente não está nos assistindo, mas que foi a professora Otília. Eu vou tentar aqui em 30 segundos dizer por que eu queria homenageá-la. Nós estávamos passando por uma crise muito grande quando fomos assumir a escola em Pentecoste. Estava uma crise política muito forte, havia uma resistência política muito grande da política local para a gente assumir. A professora Isolda fincou o pé, disse que a gente iria assumir a escola. Então houve uma mobilização grande. Eu me senti muito angustiado, porque eu não sei lidar muito com essas coisas da política, né? E eu estava muito assim, aí um dia eu vinha no ônibus, numa formação com a professora Otília, sentado do lado dela, e ela era coordenadora interina naquela época. Então eu perguntei, professora, aí contei para ela, estou me sentindo assim, o que a senhora acha disso? Ela olhou para mim assim, de um jeito muito forte, e disse assim, meu filho, entre, vá lá, faça a escola funcionar, porque se você fizer essa escola funcionar, se fizer a aprendizagem cooperativa funcionar, se fizer o Prece para dentro dessa escola, eu posso dizer assim que eu posso morrer tranquilo. Eu achei aquilo tão pesado para mim, sabe? Responsabilidade grande, né, professor? Não, porque foi muito pesado. Eu não sei porque ela colocou naquele nível, né? Estava precisando de um apoio, mas aquilo dali era um tiro um míssil teleguiado para matar um mosquito, né? Aí eu senti como uma coisa de Deus, assim, uma mensagem divina dizendo, olha, vai, mete as caras. Realmente não foi fácil, foi muito difícil, mas Deus nos abençoou e chegamos onde nós chegamos, né? Aí eu queria dizer para vocês que eu tenho um sonho. Aliás, eu tenho muitos sonhos, né? Mas relacionado com isso aqui, eu tenho um sonho. Esse sonho já vem há algum tempo. Ele já vem, acho que mais ou menos uns, sei lá, desde que a gente foi para a SEDUC ali, faz uns 10 anos, 10, 11 anos, 10 anos por aí. Depois que eu descobri que eu tinha um propósito grande, que era trabalhar em prol da escola pública, né? Porque considerando que a escola era um instrumento muito importante que atende principalmente as pessoas que estão excluídas, eu pensei assim, cara, a estratégia da gente fazer isso é tentar juntar as pessoas que querem ver, juntar essas pessoas que têm esse mesmo sonho. Então, nós estamos trabalhando hoje temos um canal de aprendizagem cooperativa e solidária, e eu quero convidar todas aquelas pessoas que acreditam que as emoções são importantes para facilitar a aprendizagem, que o clima emocional na sala de aula é importante, que querem investir mais tempo no desenvolvimento da autodeterminação dos estudantes, as pessoas que acreditam que aprender uns com os outros, ensinar uns aos outros é uma ferramenta poderosa, que acredita que a solidariedade também é uma ferramenta poderosa para gerar a desempenho acadêmico com equidade, e que os estudantes podem ser uma força grande na escola como parceiros da escola dos professores. Se você acredita nisso, se inscreva no nosso canal, assista os nossos vídeos, que estão ainda meio medíocres, porque estamos começando agora.
mas eles vão melhorar. E faça parte dessa rede, compartilhe nossos vídeos, dê opinião, diga assim, não, eu estou nessa, eu estou dentro. Então faça parte dessa rede, se junte a gente, para a gente transformar esse movimento, que ainda é pequeno, num grande movimento de aprendizagem, de cooperação e solidariedade dentro das escolas. Então, eu queria terminar fazendo esse convite. Se você tem essa sensibilidade, eu sei que se a gente conseguir juntar muita gente, sem recursos financeiros, nós vamos fazer grandes milagres, como aconteceu na história do Press, em meninos que estão debaixo de uma caixa de farinha, debaixo de um pé de juazeiro, eles conseguiram ir muito mais longe do que a nossa mente podia imaginar. Okay. Então, meu sonho é esse, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Então, quero agradecer a cada um de vocês, Matheus Lessa, Elton Luiz, Manuel Andrade, Ana Farias, a toda Itapipoca que está aqui nos assistindo nesse momento e região, e quem sabe uma sementinha pode ter sido plantada hoje através dessa live aqui para os nossos educadores e para as famílias itapipoquenses. Forte abraço e um beijo no coração para cada um de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Valeu, pessoal. Muito grato aí pela presença de vocês. Um abraço.